Existe uma linha invisível que separa dois mundos, o da escassez e o da abundância. Essa linha não está no seu salário, não está na economia, não está nas circunstâncias da sua vida. Essa linha está dentro da sua mente. Enquanto você acreditar que é escravo das condições externas, viverá como um prisioneiro da escassez. Mas no instante em que decide quebrar as correntes invisíveis da dúvida, da falta e do medo, você desperta para o poder que sempre esteve em suas mãos. Napoleão Hill dizia que a riqueza começa na mente, e nenhum império, nenhuma fortuna, nenhum legado nasceu primeiro nos cofres, mas sim no pensamento. O mundo não é governado pelos que têm, mas pelos que ousam acreditar que podem criar. Pense em Andrew Carnegie, um jovem escocês pobre que chegou à América sem nada além de suas mãos e um desejo ardente. Ele não via a pobreza como destino, mas como ponto de partida. Onde muitos enxergavam apenas tijolos e ferro, ele enxergava pontes e trilhos que mudariam a história. Foi essa visão mental, sustentada por uma crença inabalável, que o levou de uma cabana humilde à posição de um dos homens mais ricos e influentes do mundo. A escassez não é falta de recursos, é falta de visão. O universo é abundante em oportunidades, mas apenas os olhos preparados conseguem enxergá-las. É como o ouro enterrado na terra. Sempre esteve lá, mas só se torna riqueza quando alguém tem coragem de cavar. Quantas vezes você já olhou para a vida acreditando que não tinha opções, que não havia saída, que tudo estava fechado? Essa é a ilusão da escassez. Ela convence você de que está de mãos vazias, quando na verdade está cercado de possibilidades. A mente treinada para a abundância enxerga soluções onde os outros só veem problemas. Henry Ford não criou o automóvel. Ele criou a visão de que cada trabalhador comum poderia dirigir um. Enquanto engenheiros diziam ser impossível, ele dizia: se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer forma você está certo. Essa é a chave que abre a porta entre os dois mundos. Mas para atravessar essa porta, é preciso primeiro silenciar as vozes que gritam dentro de você: não é possível, não é para mim, não tenho o suficiente. Essas vozes são ecos da escassez, plantadas por gerações que viveram com medo e transmitiram suas crenças como uma herança maldita. Você não nasceu para repetir esse ciclo, você nasceu para romper. A abundância exige uma mente rebelde, uma mente que se recusa a aceitar limites impostos por tradições, estatísticas ou circunstâncias. Pense em Thomas Edison, expulso da escola por ser considerado incapaz de aprender. Ele poderia ter aceitado o rótulo, poderia ter vivido dentro da jaula que a sociedade construiu para ele, mas dentro dele havia uma chama que recusava a escassez de possibilidades. Essa chama o levou a falhar mais de 1000 vezes, até que a luz brilhasse no mundo inteiro. O fracasso não o definiu, foi apenas o preço da abundância. A mentalidade da escassez busca segurança, conforto, repetição. Ela se esconde atrás de desculpas. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho sorte. Já a mentalidade da abundância cria tempo, atrai recursos, gera oportunidades. Quando você decide que a abundância é o único caminho, o universo inteiro se alinha para servir ao seu propósito. Não significa que será fácil, mas significa que será possível. O Walt Disney foi demitido de um jornal porque lhe faltava imaginação. Imagine só, o homem que construiu um império de sonhos foi acusado de não ter criatividade. Ele perdeu tudo diversas vezes, foi traído, humilhado, mas nunca aceitou a escassez como sua identidade. Ele caminhava pela vida com a convicção de que poderia transformar um simples desenho em um reino encantado. Hoje, milhões de pessoas atravessam portões com seu nome, provando que a abundância sempre recompensa aqueles que se recusam a desistir. Se você quer sair da escassez e entrar na abundância, precisa compreender que a riqueza não é um destino, mas sim um estado de consciência.
não é sobre o que você possui, mas sobre quem você decide ser. Há pessoas com milhões na conta que vivem em escassez, sempre com medo de perder, sempre acreditando que nunca é suficiente. E há pessoas com pouco que vivem em abundância, gratas, criativas, abertas para receber mais. A diferença não está no tamanho do bolso, mas na qualidade da mente. O primeiro passo é clareza. Clareza sobre o que você deseja criar. Clareza sobre o propósito que guia suas ações. Clareza sobre a visão que o impulsiona. A mente confusa cria resultados confusos. A mente focada atrai poder. Quando Hewlett entrevistou homens como Edison, Ford e Carnegie, ele descobriu um padrão. Todos tinham uma visão definida e uma fé inabalável. Não era uma fé cega, mas uma fé construída na disciplina, na persistência e na certeza de que cada obstáculo escondia uma oportunidade. Eles não esperavam que a abundância chegasse até eles. Eles a criavam com suas próprias mãos. Você também carrega esse poder. Você não é uma vítima do mundo, você é o arquiteto do seu destino. A cada pensamento, a cada decisão, a cada ação, você está construindo uma ponte para a escassez ou para a abundância. A pergunta é: para onde você está caminhando agora? Porque a verdade é simples. O universo responde ao que você emite. Se você transmite medo, recebe limitações. Se transmite coragem, recebe possibilidades. Se transmite fé, recebe milagres. A escassez é um reflexo interno, projetado para fora. A abundância também. Quando você muda dentro, o mundo se curva lá fora. Essa é a lei imutável que Napoleão Hill e tantos outros mestres da história revelaram. E é por isso que hoje, neste exato momento, você tem a chance de romper com a escassez que te prende e começar a caminhar rumo a um campo de abundância que sempre esteve à sua espera. Escolhidos. É um direito inato, mas só pode ser reclamado por aqueles que ousam pensar além da prisão da mediocridade. A escassez não é apenas a ausência de dinheiro, é a ausência de visão, de coragem e de propósito. É uma mente encolhida, que teme o amanhã e se prende ao ontem. Quantas pessoas você conhece que trabalham duro, dia após dia, mas vivem como se estivessem correndo numa esteira que nunca avança? Elas gastam energia, mas permanecem no mesmo lugar porque não compreenderam que esforço sem direção é desperdício. Napoleão Hill chamava isso de atividade sem propósito. Você pode trabalhar 10, 12, 15 horas por dia, mas se a sua mente ainda estiver sintonizada com a frequência da escassez, tudo que conseguirá será mais do mesmo. Dívidas, frustração e um vazio que nunca se preenche. Olhe para Abraham Lincoln. Ele nasceu na pobreza, perdeu a mãe ainda criança, fracassou em diversos negócios, foi derrotado em inúmeras eleições. Qualquer pessoa presa na mentalidade da escassez teria desistido, teria aceitado a narrativa de que não nasceu para vencer. Mas Lincoln acreditava que sua vida tinha um significado maior do que suas derrotas momentâneas. Ele sabia que os fracassos não eram o fim, mas os tijolos que pavimentavam seu caminho até a presidência dos Estados Unidos. A abundância não chega para aqueles que nunca tropeçam, mas para aqueles que se levantam tantas vezes quantas forem necessárias. A escassez diz: pare, já chega, você não consegue. A abundância responde: continue, vá além, sua vitória está logo depois da próxima tentativa. E é nesse ponto que a disciplina se torna a espada que corta as correntes da escassez, porque desejar a abundância sem disciplinar a mente é como tentar controlar o oceano com as mãos. A disciplina é o que transforma intenção em hábito, hábito em caráter e caráter em destino. Pense em Edison novamente. Ele não se tornou Edison em uma noite iluminada pela lâmpada. Ele se tornou Edison em cada madrugada em que recusou dormir para testar uma nova ideia. Em cada fracasso que ele se recusou a chamar de derrota. A disciplina é a linguagem silenciosa da abundância. É quando você acorda cedo mesmo sem vontade, quando trabalha pelo seu propósito mesmo sem aplausos, quando persiste mesmo sem resultados imediatos.
É nesse fogo da disciplina que o ouro da abundância é purificado. Mas a abundância não é apenas material, ela também é espiritual, emocional, mental. Ela é a capacidade de viver em estado de gratidão mesmo antes de receber aquilo que deseja. Essa é uma chave que muitos ignoram. A gratidão antecede a abundância. Quem espera ser grato só depois de conquistar já está aprisionado na lógica da escassez. O verdadeiro Criador agradece antes de ver, porque já sabe que o invisível precede o visível. Joseph Murphy dizia que a mente subconsciente responde ao que você sente como verdade, não ao que você apenas deseja. Quando você sente gratidão pelo que ainda não possui, você está afirmando ao subconsciente que já é dono dessa realidade, e o mundo externo não tem escolha a não ser se alinhar com esse estado interior. Pense em Henry Ford novamente. Ele não esperou que todos acreditassem em sua visão para agradecer. Ele já se via dirigindo pelas estradas que ainda não existiam, já se via criando fábricas que ainda não estavam erguidas. Ele cultivava um estado de abundância dentro de si, até que o mundo externo fosse forçado a manifestá-la. Essa é a diferença entre o sonhador comum e o criador de impérios. O primeiro deseja e duvida. O segundo agradece e persiste. Se você quer sair da escassez, comece agradecendo hoje pelo que deseja amanhã. E aqui surge outro segredo: a adaptabilidade. O mundo está em constante movimento, e a escassez é a mentalidade de quem se apega ao assado, enquanto a abundância é a mentalidade de quem dança com a mudança. Andrew Carnegie não teria se tornado o rei do aço se tivesse ficado preso aos métodos antigos. Ele se adaptou, inovou, transformou cada desafio em oportunidade. A adaptabilidade é o que impede que a abundância conquistada se torne Escassez amanhã. Muitos perdem suas fortunas porque acreditam que o que os trouxe até aqui será suficiente para levá-los adiante. Mas a abundância exige renovação constante. Exige que você aprenda, desaprenda e reaprenda sem cessar. A resiliência é outro pilar da abundância. O caminho será duro, porque tudo que tem valor exige esforço. Mas a diferença entre os que vivem em escassez e os que alcançam a abundância não está na ausência de dificuldades, mas na maneira como respondem a elas. A resiliência é a arte de transformar golpes em combustível, rejeição em força, queda em impulso. Pense em Walt Disney. Ele foi rejeitado dezenas de vezes. Ouviu incontáveis não antes de alguém acreditar em seu projeto. Mas cada recusa era apenas um degrau. A escassez o teria feito desistir. A abundância o fez continuar até erguer o império que hoje é sinônimo de magia e prosperidade. A vida sempre testará sua fé. Sempre haverá momentos em que parecerá que nada está acontecendo, em que você estará dando tudo de si e não verá retorno. É nesse silêncio que a escassez tenta se infiltrar, sussurrando: você está perdendo tempo, não vale a pena. Mas é nesse mesmo silêncio que a abundância germina, invisível, como uma semente debaixo da terra. Você não vê nada, mas algo está crescendo. Quem desiste nesse estágio nunca colhe. Quem persiste, mesmo sem evidências, acaba testemunhando a explosão da abundância. E a última chave, talvez a mais poderosa, é a visão. Porque a abundância nunca chega para os que não sabem aonde vão. O universo não recompensa indecisos. Você precisa de uma visão clara, um destino definido, uma imagem tão vívida que se torna impossível ignorá-la. Napoleão Hill chamava isso de propósito definido. Sem ele, a mente se perde em distrações, os dias se tornam repetições e a vida se transforma em sobrevivência. Com ele, cada passo, cada sacrifício, cada desafio ganha sentido. A visão é a bússola que mantém você firme quando as tempestades chegam. É o fogo que não se apaga, mesmo quando todos os ventos tentam apagá-lo. E quando essa visão é unida à fé, à disciplina, à gratidão, à adaptabilidade e à resiliência, você não apenas sai da escassez, você entra num estado de abundância tão natural quanto respirar.
Você se torna um imã para oportunidades, uma fonte de inspiração para outros e uma prova viva de que o destino não é determinado pelo lugar onde você nasceu, mas pela mente que você escolheu cultivar. A abundância começa como uma semente invisível que você planta dentro de si, mas que só floresce quando regada diariamente com convicção, foco e ação consistente. É como cultivar um jardim em meio a um terreno árido. Todos ao redor podem rir de você, podem dizer que nada crescerá, podem zombar da sua insistência. Mas se você continua regando, continua cuidando, continua acreditando, um dia os primeiros brotos surgem. É nesse instante que aqueles que viviam em escassez se surpreendem, porque eles nunca compreenderam que a abundância sempre nasce primeiro no invisível e só depois se revela ao mundo físico. Edison, Ford, Carnegie, Lincoln, todos eles caminharam por esse deserto da dúvida, mas não deixaram que as vozes externas abafassem a certeza interna. E é essa certeza, essa fé implacável, que transforma homens comuns em gigantes da história. A mente em escassez acredita que precisa ver para crer. A mente em abundância crê antes de ver. Essa é a diferença que separa o fracasso da vitória, a mediocridade da grandeza. A escassez pede garantias, pede provas, pede segurança. A abundância caminha na escuridão sabendo que a cada passo o caminho se iluminará. Pense em Steve Jobs, que não tinha nada além de uma visão quando iniciou a Apple em uma garagem. Ele não esperou que o mundo acreditasse nele para começar. Ele acreditou primeiro. E o mundo não teve escolha a não ser acreditar depois. A abundância não pede permissão, ela cria a realidade. Mas você precisa entender que a abundância não é a acumulação cega, não é a avareza disfarçada, não é apenas a conquista de bens materiais. A abundância é plenitude. É quando você descobre que pode criar, multiplicar, servir e ainda assim permanecer em estado de crescimento constante. O dinheiro, quando alinhado com a abundância, se torna ferramenta, não prisão. Ele deixa de ser um fim e se transforma em meio para expandir sua visão, ajudar pessoas, construir legados. É por isso que Napoleão Hill insistia que a verdadeira riqueza não pode ser medida apenas em cifras, mas no impacto que sua vida causa, na liberdade que você conquista e na paz de espírito que você cultiva. O mundo está cheio de pessoas que vivem em escassez, mesmo cercadas de riquezas. São homens e mulheres com mansões gigantes, mas com corações vazios. São empresários com contas milionárias, mas com famílias despedaçadas, saúde destruída e noites insones. A escassez não é apenas falta, é também medo constante de perder o que se tem. E esse medo consome mais do que a própria pobreza. O homem pobre que vive em abundância dorme em paz, porque sua mente é livre. O homem rico que vive em escassez dorme em tormento, porque acredita que nunca é suficiente. A abundância verdadeira começa na mente, e dela flui para todas as áreas da vida. Quando você decide sair da escassez, inevitavelmente será testado. O mundo vai tentar medir a força da sua convicção. Amizades poderão se afastar, oportunidades poderão parecer sumir, portas poderão se fechar. Mas saiba, cada fechamento é apenas um redirecionamento. A escassez olha para a porta fechada e lamenta. A abundância olha para a mesma porta e pensa: se essa se fechou, é porque outra maior está prestes a se abrir. Essa é a mentalidade dos vencedores. Eles não desperdiçam tempo chorando pelo que não deu certo. Eles se concentram em transformar o que ainda pode dar certo. É por isso que Thomas Edison dizia: eu não falei 1000 vezes, eu apenas descobri 1000 formas que não funcionam. Essa é a voz da abundância. E para manter essa mentalidade, você precisa se cercar de pensamentos, pessoas e ambientes que alimentem sua visão. A escassez se multiplica em meio a mentes negativas, em conversas cheias de queixas, em círculos que vivem reclamando do governo, da economia, da sorte. A abundância floresce em meio a ideias grandes, a pessoas que inspiram, a livros que expandem,
a hábitos que fortalecem. Se você quer sair da escassez, corte pela raiz os vínculos que mantêm sua mente presa ao pequeno. Você não pode esperar colher grandeza vivendo entre aqueles que se alimentam de miséria mental. Hill dizia: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se quer abundância, escolha bem quem caminha ao seu lado. Mas, acima de tudo, lembre-se, abundância não é algo que você vai alcançar um dia distante. Ela é um estado que você pode decidir viver agora. Mesmo com pouco, você pode se mover como alguém que vive em plenitude. Pode ser generoso, pode ser criativo, pode ser grato. E quanto mais você age como quem já tem, mais você atrai para si aquilo que deseja. É uma lei universal. Você não recebe porque precisa. Você recebe porque acredita e age como quem já possui. Assim, a escassez se dissolve não no momento que a fortuna chega, mas no momento em que sua mente desperta. Olhe para dentro de si. Quantos pensamentos de escassez você alimentou hoje? Quantas vezes acreditou que não tinha tempo suficiente, que não tinha dinheiro suficiente, que não tinha oportunidades suficientes? Cada vez que você diz não tenho, você reforça as correntes da escassez. Mas cada vez que você diz eu posso, eu consigo, eu já tenho dentro de mim os recursos necessários, você enfraquece essas correntes e fortalece sua identidade de abundância. E quando essa identidade se torna firme, nada pode pará-lo. Nem crises, nem opiniões, nem derrotas momentâneas. Porque quem vive em abundância compreende que tudo o que acontece é apenas parte do processo. Nada é perda, tudo é aprendizado. Nada é fracasso, tudo é degrau. Nada é fim, tudo é transformação. Essa é a vida vivida em abundância, um estado de expansão constante, em que cada dia é uma nova oportunidade de criar, de crescer e de impactar o mundo com a sua presença. A abundância exige de você um ato de coragem, a coragem de romper com a mentalidade herdada de gerações que viveram presas ao medo da falta. Muitas vezes, você carrega dentro de si crenças que nem mesmo são suas. São crenças enraizadas na infância, quando ouviu repetidas vezes que dinheiro era difícil, que só alguns tinham sorte, que riqueza era pecado ou que prosperar era para poucos. Essas palavras, repetidas como mantras negativos, foram moldando a lente pela qual você enxerga o mundo. E é essa lente que cria sua realidade. Se olha o mundo acreditando que há pouco, verá apenas pouco. Se olha o mundo acreditando que há muito, perceberá possibilidades em cada detalhe. A abundância não está fora, está no filtro pelo qual você interpreta tudo. Napoleon Hill descobriu em suas pesquisas que a mente humana é como um transmissor e receptor de frequências. Quando você pensa em escassez, sintoniza-se com a frequência da falta, e essa falta se manifesta em todas as áreas da vida. Mas quando você pensa em abundância, quando decide conscientemente focar no que pode criar, no que já possui, no que é possível, você sintoniza-se com outra estação. E essa estação transmite de volta oportunidades, conexões, ideias e caminhos. A mente é uma antena que nunca descansa. A pergunta é, em qual frequência você tem vivido? Os maiores homens da história não nasceram em abundância material, mas todos nasceram com a capacidade de cultivá-la na mente. Carnegie, filho de um tecelão pobre. Lincoln, criado em uma cabana de madeira. Edison, sem educação formal. Ford, um simples mecânico de fazenda. Disney, um garoto com um lápis e uma visão. Nenhum deles tinha herança de ouro. Todos tinham algo mais poderoso. Capacidade de imaginar o que ainda não existia e a determinação de não desistir até ver isso se tornar realidade. Eles não esperaram que o mundo lhes entregasse abundância, eles arrancaram a abundância do invisível com a força da mente e da disciplina. E você, que ouve estas palavras, também carrega esse mesmo poder. Não há nada de especial no sangue deles que não exista no seu. A única diferença é que eles acreditaram, enquanto a maioria duvida. Eles persistiram, enquanto a maioria desiste. Eles se recusaram a aceitar a escassez como destino, enquanto muitos se rendem à mediocridade. Se quer sair da escassez,
você precisa tomar a mesma decisão, a de nunca mais viver como prisioneiro do medo. E entenda, abundância não significa ausência de desafios. Pelo contrário, quanto maior a visão, maiores os testes. O universo mede a força da sua intenção através das dificuldades que coloca diante de você, mas não para te destruir, e sim para te moldar. Assim como o aço só se torna forte após passar pelo fogo, sua mentalidade de abundância só se consolida após resistir às tempestades da vida. É por isso que tantos desistem no meio do caminho, porque confundem o teste com a sentença. A escassez diz: isso aconteceu porque você não pode. A abundância responde: isso aconteceu porque você está crescendo. E nesse crescimento, a clareza é sua maior arma. A escassez vive em confusão, em falta de propósito, em distração constante. Pessoas presas nesse ciclo gastam energia correndo atrás de muitas coisas ao mesmo tempo e nunca conquistam nada de valor. A abundância, ao contrário, é foco absoluto em uma visão definida. Napoleon Hill chamou isso de propósito definido e disse que sem ele, ninguém poderia alcançar sucesso verdadeiro. Quando você define exatamente o que deseja, quando sua mente tem uma imagem cristalina do futuro que quer construir, toda a sua energia se organiza em torno desse destino. Você deixa de desperdiçar esforços e começa a atrair tudo o que ressoa com sua visão. Mas é preciso mais do que clareza. É preciso crença. Não crença superficial, mas uma fé ardente que não se abala diante das circunstâncias. Edison acreditava que a lâmpada era possível quando todos riam. Lincoln acreditava que a união dos estados era possível quando a nação se despedaçava. Ford acreditava que poderia produzir carros para as massas quando engenheiros diziam que era inviável. Disney acreditava em um mundo encantado quando ninguém via mais do que rabiscos em um papel. Essa fé era a ponte entre a escassez do presente e a abundância do futuro. E essa ponte só se sustenta com ação, porque a abundância nunca vem para os que apenas sonham, mas para os que agem. A escassez se esconde atrás da paralisia, atrás de desculpas como ainda não é o momento certo, não tenho recursos, vou esperar. A abundância, ao contrário, age mesmo sem recursos, começa pequeno, dá passos mesmo sem garantias. Walt Disney começou desenhando em guardanapos, Ford começou em uma pequena oficina, Edison começou com materiais improvisados, Lincoln começou discursando em praças pequenas. Eles não esperaram pela perfeição, eles começaram e a perfeição foi sendo construída ao longo do caminho. E talvez o maior segredo seja este: a abundância não está no que você recebe, mas no que você se torna. Porque riqueza material pode ser perdida, negócios podem falhar, circunstâncias podem mudar, mas uma mente treinada para a abundância nunca volta a ser escrava da escassez. Você pode tirar tudo de alguém com mentalidade abundante e essa pessoa criará tudo de novo, porque a verdadeira riqueza não está no bolso, mas no interior. Por isso, hoje, a decisão que você precisa tomar não é sobre esperar um golpe de sorte, não é sobre reclamar do que não tem, não é sobre culpar a economia, o governo ou sua origem. A decisão é simples e, ao mesmo tempo, transformadora. Você vai continuar vivendo sob a tirania da escassez ou vai despertar para a liberdade da abundância? Você vai seguir repetindo padrões herdados ou vai erguer-se como criador consciente do seu destino? A abundância não é para os fracos, não é para os hesitantes, não é para os que querem apenas sobreviver. Ela é para os ousados, para os determinados, para os que têm coragem de olhar para dentro e mudar primeiro a si mesmos. Porque quando você muda dentro, o mundo lá fora inevitavelmente se curva. A abundância também é disciplina, porque sem disciplina, até o maior dos sonhos se torna areia escorrendo entre os dedos. Você pode ter a visão mais clara do mundo, pode acreditar profundamente em sua capacidade, mas se não acorda todos os dias disposto a lutar, a construir, a refinar, essa visão não passa de ilusão. Carnegie não ergueu seu império dormindo até tarde. Edison não inventou a lâmpada esperando que a inspiração caísse do céu.
Ford não revolucionou a indústria apenas com boas intenções. Eles acordavam, trabalhavam, ajustavam, erravam, recomeçavam. Disciplina era a ponte entre sua fé e seus resultados. Sem disciplina, a abundância é apenas um desejo distante. Com disciplina, ela se torna inevitável. A escassez odeia disciplina porque ela exige renúncia. Renúncia ao conforto temporário, renúncia aos prazeres imediatos, renúncia às distrações que roubam o seu futuro. Mas a abundância ama a disciplina porque ela traz liberdade. O homem indisciplinado é escravo de seus desejos momentâneos. O homem disciplinado é senhor do próprio destino. A disciplina é como um farol no meio da tempestade. Mantém você firme quando tudo ao redor parece caos. É ela que te faz dizer não às tentações que te desviariam da sua visão. É ela que mantém sua mente afiada, seu corpo forte, seu espírito resiliente. E a resiliência é outro pilar da abundância. Porque você será derrubado. Você enfrentará portas que se fecham, pessoas que te abandonam, fracassos que doem como facadas na alma. A escassez interpreta esses golpes como sinais de derrota. A abundância os interpreta como treinamento. A resiliência é a capacidade de levantar-se tantas vezes quantas forem necessárias, até que o mundo não tenha escolha a não ser abrir caminho diante de você. Pense em Abraham Lincoln, derrotado em inúmeras eleições, falido em negócios, devastado pela perda de entes queridos. Ainda assim, ele persistiu até se tornar presidente e transformar a história dos Estados Unidos. Essa resiliência não nasce de fora, nasce de dentro. É fruto de uma mente que já decidiu que não vai parar, aconteça o que acontecer. E mesmo em meio a essa luta, a abundância não esquece a gratidão. Porque sem gratidão, a mente humana cai no veneno da insatisfação eterna. A escassez diz: quando eu conquistar, serei feliz. A abundância diz: sou feliz agora. E é essa felicidade que cria ainda mais. Gratidão não é passividade, é combustível. Quando você agradece pelo que já tem, mesmo que seja pouco, você abre espaço para receber mais. Quando você foca apenas no que falta, fecha as portas do fluxo. Grandes visionários sabiam disso. Edison agradecia pelos erros que o aproximavam da descoberta. Ford agradecia pelos obstáculos que lhe mostravam como melhorar. Disney agradecia pelos fracassos que o empurravam a sonhar ainda mais alto. Gratidão não era apenas emoção, era estratégia de abundância. E então chegamos à adaptabilidade, porque a abundância não é rigidez, é movimento. O mundo muda, o mercado muda, a vida muda. A escassez teme a mudança porque ela exige recomeço. A abundância abraça a mudança porque ela traz novas oportunidades. Veja a história de Henry Ford. Ele construiu um império baseado no modelo T, mas quando o mercado mudou e a concorrência cresceu, precisou se adaptar. Muitos empresários quebraram porque se apegaram ao passado. Ford, com mentalidade de abundância, ajustou-se, reinventou-se, criou novos modelos. A abundância entende que nada é fixo, que tudo é fluxo, e que quem se agarra ao que foi, perde a chance de viver o que pode ser. Mas talvez o aspecto mais poderoso da abundância seja o aprendizado constante, porque o homem em escassez acha que já sabe o suficiente, enquanto o homem em abundância é eterno aprendiz. Carnegie aprendeu com mentores. Edison devorava livros e experimentos. Lincoln lia à luz de velas em uma cabana. Disney estudava técnicas, histórias, culturas. Todos eles compreendiam que o conhecimento é a moeda mais valiosa da abundância. Quanto mais você aprende, mais preparado está para criar, inovar, prosperar. A escassez se contenta com a ignorância. A abundância se alimenta do aprendizado. E assim, cada um desses pilares, disciplina, resiliência, gratidão, adaptabilidade, aprendizado,
formam o alicerce da vida abundante. Eles se entrelaçam como raízes profundas que sustentam uma árvore gigantesca. Quanto mais você fortalece essas raízes, mais sua árvore cresce, mais frutos gera, mais sombra oferece ao mundo. A abundância não é apenas sobre você, é sobre o impacto que você causa. É sobre transformar sua vida em uma fonte que jorra não só para saciar sua sede, mas também a sede dos que cruzam o seu caminho. Imagine por um instante viver plenamente em abundância. Imagine acordar todas as manhãs com clareza de propósito, com fé inabalável, com disciplina firme, com resiliência indestrutível, com gratidão vibrando no coração, com adaptabilidade diante de qualquer mudança, com aprendizado constante expandindo sua mente. Imagine olhar para cada desafio não como ameaça, mas como degrau. Imagine sentir que o universo inteiro conspira a seu favor porque você decidiu conspirar a favor de si mesmo. Essa não é uma fantasia distante, é a vida que você pode escolher hoje. E a escolha é sempre sua. Ninguém pode obrigar você a sair da escassez. Ninguém pode te forçar a abraçar a abundância. O máximo que alguém pode fazer é abrir seus olhos para o caminho. Mas o passo precisa ser dado por você. A abundância não visita os indecisos. Ela só se manifesta Quando você se levanta e declara: chega, não aceito mais viver preso à falta. Eu escolho agora viver na plenitude, na criação, na expansão. É esse ato de decisão que muda tudo. E quando essa decisão é tomada, o mundo responde. O universo inteiro se move em direção ao seu chamado. Pessoas surgem, oportunidades aparecem, portas se abrem, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque sua mente mudou. E quando sua mente muda, você não enxerga mais falta, você enxerga caminhos. Você não enxerga mais impossibilidades, você enxerga alternativas. Você não enxerga mais escassez, você enxerga abundância em cada detalhe da existência. E assim, você se torna o criador consciente do seu destino. Alguém que não é escravo das circunstâncias, mas mestre delas. Você deixa de ser vítima e passa a ser protagonista. Você deixa de mendigar migalhas e passa a construir banquetes. Você deixa de viver em falta e passa a transbordar. Esse é o chamado da abundância. Não apenas enriquecer, mas expandir-se, iluminar-se, transformar-se em alguém cujo impacto ecoa além da própria vida. E agora, chegamos ao ponto em que tudo se une, como se cada peça dessa imensa engrenagem que chamei de abundância girasse em perfeita harmonia. Porque a abundância não é um fragmento isolado, não é apenas disciplina sem visão, não é apenas fé sem ação, não é apenas gratidão sem resiliência. É o todo, é a sinfonia, é o estado em que sua mente, seu coração e suas mãos caminham em alinhamento absoluto. Esse estado é raro, e é por isso que tão poucos o alcançam. Mas aqueles que decidem buscá-lo tornam-se faróis vivos, referências que não apenas prosperam, mas que também mostram aos outros o que é possível. Imagine-se como um arquiteto, erguendo um monumento que ninguém jamais ousou sonhar. Esse monumento não é feito de pedras, mas de pensamentos. Não é feito de tijolos, mas de crenças. Não é sustentado por colunas de mármore, mas por hábitos. A cada dia em que você insiste, a cada noite em que você persiste, a cada manhã em que você agradece, você coloca mais uma peça nessa construção. E assim como as catedrais levaram séculos para serem erguidas, a sua vida de abundância também exige tempo, paciência e fé. Mas uma vez erguida, ninguém pode derrubá-la. Napoleão Hill dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa frase não é poesia vazia, é lei, porque toda a realização humana começou na mente. A lâmpada, o avião, o automóvel, a cura de doenças, as grandes cidades, a internet que conecta bilhões, tudo isso foi um dia apenas uma ideia. Se ideias puderam transformar o planeta, o que não podem fazer por você? O que não pode nascer da sua mente se você tiver a coragem de acreditar e a disciplina de agir?
Mas a escassez sorrateira sempre tenta te prender. Ela sussurra que você não é capaz, que não tem recursos, que não tem tempo, que é tarde demais. Ela te mostra estatísticas frias, te compara com os que estão mais à frente, te sufoca com a pressão do "e se eu falhar?". A escassez é uma prisão invisível que paralisa milhões, mas a abundância é a chave que destranca essa cela. Porque quando você acredita que pode criar, quando você se enche de propósito, quando você se enraiza na gratidão, quando você se move com disciplina, a escassez perde o poder de te controlar. Você se levanta como um ser livre. A liberdade, afinal, é o verdadeiro nome da abundância, não apenas financeira, mas liberdade de espírito, liberdade de mente, liberdade de viver sem se curvar ao medo. É a liberdade que Lincoln buscava para seu povo, é a liberdade que Edison buscava para iluminar a noite, é a liberdade que Ford buscava ao colocar milhões em movimento, é a liberdade que Disney buscava ao criar mundos onde a imaginação era lei. Todos eles, cada um à sua maneira, foram guerreiros da abundância. E você também pode ser. O que te impede não é o tamanho do seu sonho, mas a pequenez das suas crenças. O que te trava não é a realidade, mas a forma como você a interpreta. O que te aprisiona não é a escassez em si, mas o apego à ideia de que ela é inevitável. Se hoje você decidir soltar essa corrente, se hoje você decidir erguer-se e dizer: "Eu sou abundância em movimento, eu sou criação em expansão, eu sou a prova viva de que nada é impossível", nesse exato instante, o universo começa a se reorganizar ao seu redor. Veja, a vida não espera. Cada minuto em que você permanece em dúvida é um minuto a menos de construção da sua grande obra. Cada dia em que você se entrega ao medo é um dia roubado do seu futuro. Cada ano em que você adia é um ano que nunca voltará. O tempo não devolve oportunidades, mas o tempo recompensa os ousados. Se você começar agora, se você se entregar agora, se você decidir agora, daqui a anos olhará para trás e verá que hoje foi o dia em que tudo mudou. Então pergunte a si mesmo: você vai continuar aceitando a escassez como sua realidade ou vai escolher A abundância como seu destino? Vai continuar andando em círculos ou vai marchar rumo à sua visão? Vai ser espectador da vida ou vai ser protagonista? Porque no final, não são os mais inteligentes que vencem, não são os mais fortes, não são os mais afortunados. Vencem aqueles que decidem, aqueles que persistem, aqueles que acreditam. A abundância está chamando. Ela não grita, não implora, não obriga. Ela apenas estende a mão e espera. Espera que você a segure. Espera que você confie. Espera que você dê o primeiro passo. E quando você dá esse passo, descobre que o impossível não passa de um limite inventado, que o destino não está escrito em pedra, que você é o autor da sua própria história. E ao final, quando olhar para trás e ver a estrada percorrida, você entenderá que não foi sobre dinheiro, nem sobre títulos, nem sobre conquistas externas. Foi sobre quem você se tornou. Foi sobre o gigante que despertou dentro de você. Foi sobre provar para si mesmo que nasceu para criar, para expandir, para transbordar. Foi sobre deixar um legado que ecoa além da sua vida. Essa é a abundância. Não apenas um estado de possuir, mas um estado de ser. Ser maior que os medos, ser maior que os fracassos, ser maior que as limitações. Ser luz em um mundo que tantas vezes insiste em viver na escuridão da escassez. Ser exemplo vivo de que tudo é possível quando a mente se alinha com o coração e se manifesta através da ação. Portanto, levante-se agora, escolha agora, declare agora. Porque a abundância não está no amanhã, não está no futuro distante, não está em um acaso de sorte. Ela está aqui, neste instante, esperando por você. E se você ousar acreditar, ousar agir, ousar persistir,
descobrirá que o universo inteiro sempre esteve a seu favor. Você nasceu para viver em abundância. Você nasceu para expandir. Você nasceu para vencer. E nada, absolutamente nada, pode impedir um ser humano que decidiu nunca mais se curvar à escassez.